Nos antigos corredores de Jerusalém, onde se desenrola a intrigante história de Caifás, um homem revestido de autoridade religiosa e influência política, também conhecido como Joseph ben Caifás, ascendeu à posição estimada de sumo sacerdote dos 18 aos 36 anos. Navegou pela complexa paisagem sob o governo do romano Pôncio Pilatos. Este não é apenas um relato histórico, mas uma narrativa cativante, intrinsecamente entrelaçada com a estrutura do Novo Testamento. Caifás ocupa o centro das narrativas dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, roteirizando um drama que culmina com a crucificação de Jesus Cristo. No entanto, a história se aprofunda, levantando questões tentadoras sobre Caifás e suas motivações. Por que ele, com precisão arrepiante, desempenhou um papel fundamental no julgamento de Jesus, tecendo uma teia de falsidades contra um homem inocente? Essas são as perguntas que ressoam ao longo do tempo. Visualize esta figura enigmática cercada por um conselho que fica aquém do venerado número 71, um pré-requisito vital para os procedimentos oficiais do Sinédrio. Porque ele desrespeitou descaradamente a tradição, conduzindo um julgamento secreto dentro dos confins de sua própria residência? E em uma reviravolta bizarra, porque ele lançou uma multidão enfurecida sobre Jesus, aparentemente desprovido de razão ou justiça? Joseph ben Caifás, também conhecido simplesmente como Caifás, exerceu a distinta função de sumo sacerdote na antiga Judéia durante os anos do ministério de Jesus. Nascido por volta de 14 a.C. e falecido por volta de 46 d.C., Caifás deixou uma marca na história, conforme narrado no Novo Testamento. A ascensão de Caifás ao poder ocorreu em meio à queda do domínio romano, um período caracterizado por delicadas manobras políticas. Ele assumiu o papel de sumo sacerdote em 18 d.C., uma posição concedida a ele após a deposição de Simão ben Sétulos, em um processo marcado pela influência romana na seleção do sumo sacerdote da Judéia. O mandato de Caifás como sumo sacerdote foi excepcionalmente longo, governando por mais tempo do que qualquer um de seus contemporâneos mencionados no Novo Testamento. Sua capacidade de manter essa posição por quase 2 décadas sugere uma habilidade hábil na navegação das complexidades que envolvem a autoridade religiosa e o governo romano. Uma investigação crucial que surge é a motivação por trás do desejo de Caifás e dos líderes religiosos de eliminar Jesus. É fundamental compreender que o propósito de Jesus na Terra foi predefinido. Ele estava destinado a sacrificar-se para a redenção da humanidade, uma verdade fundamentada no Novo Testamento. Jesus estava plenamente consciente das circunstâncias que cercavam seu sacrifício, incluindo o momento e os envolvidos. Ele alertou sobre a traição, como descrito no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 21, declarando que o Filho do Homem iria exatamente como está escrito sobre ele. Mas ai daquele homem que trai o Filho do Homem. Seria melhor para ele se não tivesse nascido. Esta comovente proclamação serve como um terrível aviso contra a traição iminente, enfatizando as graves consequências para o traidor. No entanto, a intrincada dinâmica da situação significava que aqueles que conspiravam contra Jesus permaneciam alheios à sua verdadeira identidade, enquanto os ensinamentos e ações de Jesus, sem dúvida, perturbavam o sinédrio liderado por Caifás. Eles não o haviam encontrado em sua forma adulta, tornando o reconhecimento ilusório. Sua busca por clareza levou-os a procurar alguém familiarizado com Jesus para identificá-lo. E foi aí que Judas Iscariotes entrou em cena. Apesar de sua proximidade com Jesus, Judas lutou com fraquezas pessoais, notadamente uma ganância insaciável por dinheiro, mal orientada pelas expectativas prevalecentes do Messias, como um líder militante pronto para derrubar o domínio romano. Judas interpretou mal os ensinamentos espirituais de Jesus, entendendo erroneamente declarações profundas como "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", como promessas veladas de um golpe ou revolta militar. Consequentemente, quando Caifás e a elite religiosa procuraram a prisão de Jesus, Judas, movido por suas percepções distorcidas e pela ganância, tornou-se o canal para a ausência da antecipada revolta militar contra a ocupação romana. Ele sucumbiu à tentação de trair Jesus por ganho monetário. Seu infame ato de traição
materializou-se com um beijo enganoso, sinalizando aos líderes religiosos que Jesus estava entre seus discípulos. Aproveitando esse momento, eles prenderam Jesus, conduzindo-o à residência de Caifás, preparando o cenário para os eventos que se seguiriam e alterariam para sempre o curso da história. Contrariamente aos costumes estabelecidos, Jesus, após sua prisão pelos guardas do templo, divergiu do protocolo padrão que o teria confinado no templo, até a convocação do sinédrio completo ou do conselho sacerdotal. Esse desvio da norma torna-se ainda mais evidente quando comparado ao tratamento dispensado a indivíduos como Pedro, João e outros apóstolos durante suas prisões, que foram submetidos ao procedimento esperado de uma forma incomum. Nessa reviravolta, Jesus foi transportado diretamente para a residência do sumo sacerdote Caifás, em Jerusalém. Esse desvio do curso de ação habitual levantou sobrancelhas por vários motivos. Primeiro, ocorreu na véspera da Páscoa, uma noite sagrada no calendário judaico, normalmente reservada para que o sumo sacerdote e os oficiais sacerdotais participassem das festividades com suas famílias, em vez de se envolverem no julgamento de um caso envolvendo um rabino galileu. Embora a residência de Caifás fosse provavelmente opulenta, as restrições práticas de espaço tornavam improvável que pudesse acomodar todo o quórum de 71 membros do Sinédrio, especialmente considerando a natureza improvisada da convocação. A rápida acusação de Jesus, conforme narrada no livro de Marcos e posteriormente refletida em todos os evangelhos, ocorreu nas sombras do sigilo. Esse cenário secreto implica que Caifás estava ansioso para concluir rapidamente o caso de Jesus e fazê-lo discretamente, mesmo na ausência de todo o sinédrio. A natureza clandestina desses procedimentos durante a noite sugere um esforço deliberado para agilizar o processo e tomar decisões a portas fechadas, desviando-se significativamente das normas estabelecidas. De acordo com o relato de João, Jesus inicialmente enfrentou questionamentos do sogro de Anás, Caifás, e de um ex-sumo sacerdote que detinha considerável autoridade em assuntos religiosos. Após uma investigação concisa, Jesus foi então direcionado a Caifás, como descrito em João, capítulo 18, versículos 13 a 24. Naquela época, Caifás era o sumo sacerdote por cerca de 12 anos, substituindo seu cunhado, Elazar ben Ananus. Mas aqui está a parte complicada. Caifás não poderia decidir punir Jesus unilateralmente. Ele precisava da aprovação do Sinédrio, um grupo de líderes religiosos importantes. Se eles não concordassem, Caifás não poderia simplesmente causar problemas para Jesus. Assim, Caifás enfrentaria uma situação difícil se o Sinédrio não desse luz verde. Ele poderia considerar buscar a ajuda do governo romano, mas isso seria um movimento significativo, já que historicamente o Sinédrio gostava de cuidar de seus próprios assuntos sem interferência romana. Houve outro desafio a ser enfrentado. Jesus foi apenas acusado de causar agitação e talvez de expressar opiniões sobre Deus no templo que desagradaram alguns. No entanto, essas acusações não eram graves o suficiente para envolver os romanos ou justificar a pena de morte. Portanto, Caifás teve que navegar nesta situação complexa e decidir o melhor curso de ação. A audiência de acusação, como descrito por Marcos, não saiu conforme o planejado. As várias testemunhas oculares não concordaram. Alguns disseram: "O ouvimos dizer: eu destruirei este templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro não feito por mãos humanas", descrito em Marcos capítulo 14, versículo 58. Embora isso possa ser considerado uma retórica inflamatória, dificilmente seria motivo para acusação, já que muitos profetas nas escrituras hebraicas falaram sobre a destruição iminente do Templo de Jerusalém. Caifás então tentou uma abordagem diferente e perguntou a Jesus sem rodeios: "Você é o Messias?" Citando o livro de Daniel e os Salmos, ele disse: "Você verá o Filho do Homem assentado à direita do Pai e vindo com as nuvens do céu." Salmos 110. E Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Isso foi o que Caifás precisava ouvir. Ele sabia que os romanos não se importavam com questões internas da religião judaica, mas termos como "assentado à direita do Pai" chamariam a atenção deles.
O sumo sacerdote rasgou suas roupas e disse: "Por que ainda precisamos de testemunhas?" Na sua opinião, Jesus havia se incriminado. Mas secretamente essas eram suas principais razões para querer matar Jesus. E não de outra forma senão a crucificação. Uma maneira lenta e extremamente vergonhosa de morrer. As alegações e ações de Jesus, sua ameaça ao sistema religioso estabelecido, seu estilo de vida e as pessoas com quem se associava, além da falta de respeito por suas tradições religiosas, tudo isso causou indignação entre os líderes religiosos. Consequentemente, eles queriam ver Jesus morto de uma vez por todas. Quando Jesus se declarou o Messias, isso implicava que sua autoridade era maior do que a dos líderes religiosos. Eles não podiam aceitar isso porque desafiava sua posição e poder. Os líderes religiosos, incluindo governantes e fariseus, rejeitaram as reivindicações de Jesus, e essa rejeição alimentou sua raiva. Eles questionaram. Nenhum dos governantes ou fariseus acreditou nele, mas essa multidão que não conhece a lei é maldita. Descrito em João, capítulo 7, versículos 48 e 49. Os líderes religiosos rejeitaram a crença do povo comum, considerando-a enraizada na ignorância. No entanto, a crescente atenção e seguimento que Jesus conquistou expôs os sentimentos profundos de ódio e ciúme dos líderes. Seu ciúme originou-se da ameaça representada pela autoridade de Jesus, que ofuscava a deles. Esse ciúme intenso alimentou o desejo dos líderes de ver Jesus eliminado, já que suas reivindicações desafiavam diretamente sua posição e influência entre as pessoas. Os feitos de Jesus também irritaram os líderes religiosos. Após verem Jesus curar um homem possuído por demônios, alguns na multidão questionaram se Jesus poderia ser o Messias. Algumas pessoas ficaram maravilhadas e disseram que ele poderia ser o Messias. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram que Jesus expulsava demônios pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Descrito em Mateus, capítulo 12, versículos 23 e 24. O milagre era inegável, pois o homem era cego, mudo e possuído por demônios. No entanto, em vez de acreditar que Jesus era o Messias, esses líderes religiosos atribuíram seu poder a Satanás. Sua explicação oficial foi que o poder de Jesus vinha de Satanás. Essa foi outra razão pela qual eles queriam vê-lo morto. Jesus também era uma ameaça ao sistema religioso deles. Ele apontou a hipocrisia ligada à sua prática religiosa. A Bíblia registra que em 2 ocasiões diferentes, ele entrou no templo e expulsou os cambistas. Durante a Páscoa, ele encontrou no templo aqueles que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados às suas mesas. Ele os expulsou, derramando as moedas e derrubando suas mesas. Ele disse: "Tirem essas coisas. Parem de fazer da casa de meu pai um local de negócios." Descrito em João, capítulo 2, versículos 13 a 17. O cenário político durante o tempo de Jesus adicionou uma camada de complexidade às motivações dos líderes religiosos. A região estava marcada pela tensão entre a comunidade judaica e as autoridades romanas. A perspectiva de um Messias, frequentemente associada a um libertador que poderia liderar uma revolta contra o domínio romano, aumentou a ansiedade entre os líderes religiosos. A agitação prevalecente e o desejo de independência alimentaram a imaginação da população judaica, que ansiava por um líder que os libertasse da opressão romana. No entanto, os ensinamentos de Jesus não se alinhavam com a expectativa convencional de um Messias militante. Em vez de promover a resistência armada, ele pregava um reino espiritual, desafiando a compreensão convencional de uma revolta política. Isso criou um dilema para os líderes religiosos, pois o medo de potenciais represálias romanas e a perturbação de seu modo de vida existente intensificaram sua determinação em eliminar Jesus, que inadvertidamente representava um desafio ao delicado equilíbrio político da época. Com uma ênfase particular na observância do sábado, Jesus demonstrou relutância em aderir a tradições que se desviassem dos princípios divinos genuínos. Suas ações desafiaram a observância meticulosa das regras feitas pelo homem. Um exemplo notável desse desafio ocorreu no sábado, quando ele curou alguém. A cura no sábado tornou-se um ponto de inflamação, destacando o desrespeito deliberado de Jesus por essas tradições.
Em vez de se conformar às rígidas normas do sábado, ele priorizou a compaixão e o bem-estar dos indivíduos. Este ato de cura, embora enraizado na benevolência, entrou em conflito com os regulamentos meticulosos do sábado mantidos pelos líderes religiosos, provocando sua indignação. Além disso, Jesus fez uma declaração ousada sobre o templo, proclamando sua destruição e subsequente reconstrução em 3 dias. Esta declaração velada em linguagem metafórica foi mais uma afronta aos símbolos religiosos estabelecidos. O templo tinha um significado imenso, tanto cultural quanto espiritualmente para os líderes religiosos. E as palavras de Jesus desafiaram sua autoridade e a santidade atribuída às práticas tradicionais. A falta de conformidade de Jesus com suas tradições, especialmente em relação ao sábado, abalou os líderes religiosos. Suas ações e declarações desmantelaram a estrutura rígida que procuravam manter, levando-os a vê-lo como uma ameaça à ordem estabelecida. Isso contribuiu em última análise para a decisão deles de que Jesus deveria morrer. Portanto, quando Jesus foi levado à casa de Caifás para interrogatório, Caifás e sua equipe já estavam simpáticos, depois de ouvirem Jesus afirmar ser o Messias em resposta à sua pergunta. Deram luz verde para se aproximar de Pôncio Pilatos e entregarem Jesus para ser crucificado. Caifás, o sumo sacerdote e outros líderes judeus não perderam tempo. Eles levaram Jesus diretamente a Pôncio Pilatos, a residência do governador romano. Seu motivo era claro. Buscavam a aprovação de Pilatos para a execução de Jesus, já que as autoridades romanas detinham o poder da pena capital. Caifás e os líderes acusaram Jesus de várias acusações, enfatizando sua afirmação de ser o rei dos judeus, um título que poderia ser interpretado como um desafio ao governo romano. No entanto, mesmo que não houvesse motivos sérios para uma acusação contra Jesus, Pilatos tentou se esquivar da responsabilidade, descobrindo que Jesus era da Galileia e, portanto, estava sob a jurisdição de Herodes Antipas. Herodes, ao conhecer Jesus, não encontrou nenhuma falha nele e o enviou de volta a Pilatos, o governador romano. Preso entre a pressão dos líderes judeus e sua própria relutância em condenar um homem inocente, Pilatos propôs um compromisso. Ofereceu à multidão a opção de libertar Jesus ou Barrabás, um criminoso notório. Apesar das tentativas de Pilatos de poupar Jesus, a multidão, influenciada pelos principais sacerdotes, escolheu libertar Barrabás e exigiu a crucificação de Jesus. Pilatos, relutantemente, lavou simbolicamente as mãos para se absolver da culpa e entregou Jesus para ser crucificado. Jesus suportou a jornada agonizante até o Gólgata, onde foi crucificado ao lado de 2 criminosos. Com as palavras, "Nas tuas mãos entrego o meu espírito", Jesus deu seu último suspiro, marcando o culminar de sua jornada sacrificial pela humanidade. A crucificação, um momento profundo na teologia cristã, representa o sacrifício redentor de Jesus pelo perdão dos pecados. A Bíblia não fornece um número exato de dias entre o momento em que Jesus foi capturado pelos fariseus e sua morte. No entanto, com base nas narrativas dos evangelhos, geralmente acredita-se que Jesus foi preso na noite de quinta-feira e crucificado na sexta-feira santa à tarde. É importante ter em mente que os eventos que levaram à prisão de Jesus, incluindo a última ceia, a oração no jardim do Getsêmani e os julgamentos subsequentes, todos ocorreram dentro de um período de tempo relativamente curto, de acordo com os relatos bíblicos. Diferentes denominações cristãs podem interpretar ligeiramente diferente a linha do tempo, com base em suas tradições e perspectivas teológicas. Além disso, o ano exato da morte de Jesus é um assunto de debate histórico e acadêmico, sem uma data universalmente acordada. No entanto, comumente se acredita que Jesus foi crucificado durante a primeira metade do 1º século depois de Cristo. Os estudiosos propõem um intervalo de anos para sua crucificação, geralmente caindo entre 30 e 33 depois de Cristo. É importante observar que os registros históricos desse período são limitados, tornando a datação precisa dos eventos um desafio. Quanto ao destino de Caifás após a morte e ressurreição de Jesus, de acordo com os relatos do Novo Testamento,
os líderes religiosos tentaram suprimir a notícia da ressurreição ou desacreditar os discípulos. No Evangelho de Mateus 28, é mencionado que os principais sacerdotes e anciãos subornaram os soldados que guardavam o túmulo para espalhar uma história falsa de que os discípulos de Jesus haviam roubado seu corpo enquanto dormiam. Essa história inventada visava contradizer a crescente crença na ressurreição de Jesus e impedir os discípulos de espalhar a mensagem de sua ressurreição. Mais tarde, ao longo dos anos, é registrado que Caifás foi eventualmente deposto do sumo sacerdócio. As razões para sua deposição não são totalmente claras nos registros históricos, mas é observado que ele foi removido de sua posição pelo legado romano Lúcius Vitélius, o Velho. A Bíblia não fornece informações específicas sobre como Caifás morreu. Não há registros na Bíblia sobre o fim de vida de Caifás. Sua história após os eventos relacionados a Jesus é mais explorada em fontes históricas e literárias fora dos textos bíblicos. Na obra literária Inferno, de Dante Alighieri, Caifás é colocado em uma parte especial do inferno para pessoas falsas, onde é condenado a ser pisoteado por outros como punição eterna. Já um novo documentário histórico, obra do jornalista israelense-canadense Simcha Jacobovitch, sustenta a hipótese segundo a qual o sacerdote Caifás assumiu posteriormente o cristianismo e foi enterrado com 2 dos pregos que foram usados para a crucificação. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta chocante que Pilatos escreveu sobre a crucificação de Jesus. Clique e acompanhe. Obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.